estamos começando o nosso programa Saúde em Foco e nessa semana nós convidamos a doutora Camila Carraro. Ela é infectologista e ela é de família de Mococa e graças ao bom Deus ela optou para vir trabalhar em Mococa. Então, para a gente, para a população mocoquense, isso é um grande presente, porque não é toda a cidade que tem um médico infectologista que cuida de pandemia, de endemia, de vacinação, de contaminação, etc. Então, tendo esse profissional em Mococa, a gente fica até um pouco mais tranquila. Tudo bem, doutora Camila? Tudo bem. Então, é um prazer te conhecer, não te conhecia, já ouvia falar muito da doutora Camila em Mococa e já conversamos com o Lucas, que é noivo da doutora Camila e que é gastro e enterogastro, né? Perfeito. É um cirurgião e está em Mococa. Vocês estão no mesmo endereço? Sim, primeiramente eu agradeço o convite. Como médica mocoquense, eu fico lisonjeada para essa entrevista, para levar mais informação para os meus conterrâneos, então eu fico extremamente lisonjeada pelo convite. Eu sou médica infectologista, terminei a formação agora em fevereiro de 2022 pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Na pandemia intensificou os plantões aqui em Mococa, tinha uma carência por médicos que davam plantão em UTI. E a Santa Casa de Mococa, os pacientes, os profissionais como um todo, médicos, equipe de enfermagem, técnicos, fisioterapia, todos ganharam meu coração e eu optei por retornar à minha cidade natal. Eu estou muito feliz hoje. Há quanto tempo você está aqui? Desde o início da pandemia... Você dava plantão? Eu dava plantão aos finais de semana. Eu conciliava com a especialização em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas. Eu terminei a especialização em fevereiro do ano passado. Teve um convite para eu ser membra da equipe de CCH, do controle de infecção hospitalar, junto com a doutora Maria Elisa Jacob. Ao mesmo tempo, eu ingressei no corpo clínico. Hoje eu também faço parte do corpo clínico. E também assumo a coordenação da UTI com o Dr. Pedro Paulo Furtado. E além de médico infectologista, vou iniciar uma especialização também em medicina intensiva para cuidar de pacientes graves em UTI, que é uma grande paixão minha. Né? Agora, vamos começar aqui falando de dois pontos que a gente fala muito quando a gente fala nessa sua área, que seria inflamação e infecção. Às vezes as pessoas confundem qual a diferença, porque falam, a inflamação não tem febre, infecção tem febre. Eu queria que a senhora explicasse isso aí para o nosso público. Perfeito, acho que é uma grande dúvida, né, da população como um todo, quando procurar um médico infectologista, né, se frente à suspeita de uma infecção. Uma infecção é uma resposta do organismo quando ele tem contato com algum vírus, alguma bactéria, parasita ou fungo, né? E aí ele vai ter uma clínica, seja febre, dor muscular, alteração do hábito intestinal, diarreia, náusea, vômito, dor de garganta, tosse. É uma especialidade muito ampla, né? Mas, sempre com o paciente, ele tem vários sinais, tanto na evolução, na anamnese do paciente, na história clínica e também no exame físico, que vai dar algum indício para a gente se ele está com alguma infecção ou não, que é uma resposta, desorganizada do organismo quando ele tem contato com algum fungo, vírus uma ou bactéria. Na garganta, eu falo, o que é a inflamação de garganta e a infecção de garganta? Na verdade, ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. A gente é que usa nomes diferentes. Nomes diferentes, né? Mas a partir do momento que você entra em contato com um organismo e tem uma resposta desorganizada. Então, quando você tem alguma infecção do pulmão, você vai ter uma clínica específica, né? Do trato urinário, uma clínica específica. Do abdômen, uma clínica específica. Então, o diagnóstico, ele é mediante a queixa do paciente e também ao exame físico, né? Então, ele pode ter uma infecção ou uma inflamação sem apresentar febre? Sem apresentar febre, principalmente idoso, né? Idoso, ele tem uma imunidade mais fraca, né? Então, ele pode estar com uma infecção e não necessariamente apresentar febre, porque a imunidade é mais baixa. Então, a gente vai se basear no sintoma do paciente, se ele está com tosse, se ele alterou o hábito intestinal, se ele alterou o hábito urinário, se ele parou de comer, se ele está mais sonolento, né? Então,
Mas a febre é um sinal de alerta. A febre é um sinal de alerta. Exatamente. Aumenta a temperatura do corpo. Essa resposta é desregulada do organismo, né? Que libera várias células inflamatórias e por isso a febre. Até é uma dúvida muito comum, principalmente assim de mães e até de acompanhantes. Febre é a temperatura aferida acima de 37,7. Que é um parâmetro para a gente, né? Então, frente a uma infecção viral ou bacteriana, digamos a mais comum, né? Você vai fazer o diagnóstico através da história clínica e do exame físico do paciente laboratorial. Você vai ver se o paciente está com uma infecção ou não, se tem indicação de tratar. E a partir do momento que você inicia o tratamento, né, você vai avaliar em 48 horas que a gente espera uma melhora clínica do paciente. A gente vai esperar a febre ceder e até além da melhora clínica, a medicina, né, a gente, baseando assim, até os professores na faculdade, quando a gente tem aulas, né, de semiologia que a gente está aprendendo, a anamnese, a gente colocar a mão no paciente, a história clínica, ela é muito importante, ela é a base até para você solicitar o exame adequado, fazer o diagnóstico adequado e tratar, né? Hoje medicina medicalizou demais. A gente tem muito exame, a gente tem muito recurso, mas a partir do momento que o médico tem uma suspeita de uma doença, de uma infecção, né? Ele tem que saber qual exame pedir e, principal, interpretar esse exame, né? Agora, no caso, por exemplo, porque a gente sabe que você trata uma infecção por bactéria, você faz o exame e vai detectar. É uma bactéria, você tem aplicação de antibiótico. Mas e se a infecção é causada por vírus? Qual seria o tratamento? Perfeito. Infecção viral normalmente é sintomático, analgésico comum, que é paracetamol ou dipirona para aliviar a dor muscular, a dor articular, a febre, né? Hidratação nos casos aí das gastroenterites virais. É muito comum, vírus ele circula no meio ambiente, ele sofre várias mutações, então ao longo do ano a gente vai ter vários surtos sazonais de determinadas infecções, seja para o influenza, que é mais específico em épocas mais frias do ano. Seria a gripe. A gripe, perfeito. Tá. Mas aí tem a vacina, no caso. Tem a vacina, inclusive, assim, como infectologista, eu também trabalho no Centro de Saúde Escola, eu atendo um ambulatório de pacientes portadores de HIV e hepatite B e C. Eu acompanho o trabalho da prefeitura, do Centro de Atendimento Especializado, né? E a prefeitura posta sempre, né, os calendários vacinais, alertando a população, né, da campanha de vacinação contra influenza, gripe, de Covid. Então, o meu objetivo aqui como médica mocoquense é reforçar para a população. Às vezes a gente fala muito de doença, Sônia, mas a gente esquece o basal da medicina, que é a prevenção, né? Então, o calendário de vacinação, o que a gente percebe é o seguinte, as pessoas não procuram o posto para se vacinar, a não ser em campanhas, né? Nós tivemos há pouco tempo a poliomielite, que deu o que fazer para conseguir 97% de crianças vacinadas. Sim. Então, você como infecto, que está aqui em Mococa, você está tendo alguma frente, você está atuando nessa parte de vacinação ou não? Sim, assim, a médica responsável é a doutora Joana, da Vigilância Epidemiológica. Eu faço um outro ambulatório, mas eu acompanho as campanhas, sempre falo com o diretor de saúde, o Fábio, né? Eu acho que, por isso que eu acho tão importante esses canais de discussões e debate na área da saúde, que informação é conhecimento, né? A gente trabalha aí a base da prevenção de doença, porque quando a doença está instalada, não adianta mais a nível de qualidade de vida, né? Então, tem as campanhas de vacinação, a gente orienta assim, hoje, né, a população, a gente tem muito acesso à rede social, acompanhar os sites da prefeitura, do Centro de Atendimento Especializado, tem o Instagram, tem o Facebook, eu vejo que está postando diariamente. Mas, por exemplo, no caso, tem algumas vacinas que elas não fazem parte do calendário obrigatório. Tá. Por exemplo, a vacina para antipneumonia. Então, as pessoas nem sabem que tem e que é de graça, e é um direito delas essa vacina no posto. Então falta um pouco de informação nessas outras. Hepatite, por exemplo. Eu vou assim, hoje o calendário, se você for ver o plano do SUS, né, no Brasil, ele é muito bem elaborado. A grande questão de colocar ele em prática, né? Porque essa questão de
você levar informação para a população, né, é muito importante. Então, assim, eu vou citar algumas vacinas que são importantes, né, porque às vezes tem a vacina e ela é disponibilizada pelo SUS para populações de risco, né. Então, eu vou falar as principais, né, a gente tem a influenza, que é sobretudo, né, para idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde, professores e pacientes. Qual é a época que a pessoa vai tomar essa vacina? Do ano? Então, até a faixa etária depende do calendário vacinal do município. Por isso que essas informações, né, normalmente assim, influenza ela é anual e essas informações elas são liberadas pelo município, porque até a idade de influenza é acima de 60 anos. Então eles começam por um período acima de 80, acima de 70, né? Então a população tem que estar atenta às divulgações aí pela prefeitura, pelo posto de saúde, para ver a faixa etária e ir para vacinar. Agora, como médica infectologista, você está diretamente ligada a pandemias, endemias. Então, a função entre aspas, né, assim, não é função, mas a tua especialidade é que cuida e que dá o alerta para endemias e pandemias. Na pandemia, você estava atuando em Mococa como plantonista, é isso? Certo. Isso. E nós tivemos muitos casos de Covid aqui em Mococa que foram a óbito. Hoje, qual o panorama dessa nova variante que teve de Covid e como é que nós estamos hoje aqui em Mococa na questão Covid? Bom, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde ela decretou pandemia em março de 2020. O vírus foi começar a circular no Brasil, vou falar mais a realidade de Mococa, né? A gente viu que em junho começou a aumentar os casos, próximo do final do ano a gente teve uma incidência de casos graves. 2020. E assim, é muito interessante, a gente hoje, né, foi uma doença nova, a gente foi aprendendo com o tempo, isso no mundo, vários estudos, né? Inicialmente, que a gente não tinha vacina, a gente viu que os casos graves, Covid é uma infecção viral, o vírus ele replica no corpo e produz células inflamatórias. Então, a gente via que quem inflamava mais o corpo? Inflamava o corpo como um todo, não é só o pulmão como a população acha, né? Inflamava mais o corpo pacientes idosos, obesos e com doenças de base, problema no coração, cardiopata, problema no pulmão, pneumopata. Você quer dizer que complicava mais o quadro? Complicava mais, inflamava mais o corpo, internava precisando de oxigênio e muitas vezes, né, não conseguia respirar por conta própria e era levado à UTI precisando de ventilação mecânica, né, até o pulmão desinflamar. Hoje a gente vê, na primeira onda da pandemia, a gente via que os idosos e as pessoas com comorbidade que evoluíam para a forma mais grave, ou seja, são as pessoas que inflamavam mais o corpo. Na segunda onda da pandemia, que a gente viu os idosos já vacinados, a gente via mais os pacientes em idade adulta, jovem, obeso. E isso é muito interessante, porque a gente sabe que o vírus ele se liga, né, num receptor de androgênio que é presente em tecido adiposo de gordura e se liga em um outro receptor que é mais frequente em homem. Então, no segundo pico da pandemia, a gente via pacientes mais jovens, obesos, né, mais graves. Por quê, né? Eles inflamavam mais o organismo, justamente a gente não via mais uma frequência tão alta de idosos porque os idosos já tinham uma dose da vacina, né? E muito interessante porque acho que a pandemia tá aí, todo mundo aprendeu com a pandemia e assim, acho que a minha visão hoje, infectologia é muito ampla, então é difícil eu conseguir falar de todas as infecções, como faz o diagnóstico, mas a importância, né, de hábitos saudáveis, da prevenção à atividade física, a gente tem vários educadores físicos em Mococa, nutricionistas, é a medicina que eu acredito, porque a gente viu na pandemia que os pacientes com doenças crônicas, né, sedentários, alimentação inadequada, obeso, diabético, são os
que inflamavam mais o corpo, né? Mas você fala em inflamar o corpo, o que significa? O corpo inteiro, os órgãos internos, Sim. todos se inflamam? A gente dosava vários marcadores, porque né? a gente achava que o problema era na respiração, era um comprometimento nos pulmões. Então a coisa era maior do que se imaginava. Maior que imaginava. Tanto que pacientes grávidos do UTI, muitos entravam em falência renal, precisavam de hemodiálise, né? Inflama o corpo como um todo, né? Tanto que hoje a gente fala muito das sequelas do Covid, né? Tem muita gente que ficou com sequela, sim? Muitos pacientes. E que tipo de sequela que as pessoas apresentam? Hoje, assim, as principais, os pacientes que inflamaram muito o corpo, né? Que inflamaram muito o pulmão. O pulmão, ele pode enrijecer, o termo técnico é fibrose, descompensar as doenças de base, ou seja, quem tem o coração fraco, insuficiência cardíaca, descompensar o quadro cardíaco, descompensar quem tem o pulmão inflamado, né? Os pacientes, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, descompensar e a o quadro de base. E isso eu acho que é algo assim que, mais uma vez eu falo, a gente viu que a incidência de transtorno depressivo de ansiedade aumentou demais, Sônia. Eu acho que é algo frequente no consultório, a questão... Foi difícil para todo mundo, né? Mas eu acho que aquela preocupação, olha, eu vou morrer se eu pegar esse vírus, eu morro, tal. Então isso tudo gerou uma preocupação, ansiedade, depressão e até um agravamento de certos casos. Sem dúvida, porque eu imagino que era da profissional de saúde, foi difícil para todo mundo. Mas imagino quem estava em casa vendo as notícias no mundo, cientistas estudando por uma vacina, até algo que eu quero comentar também, a vacina ela induz a produção de anticorpo, porque ele reconhece o vírus quando você entra em contato com o vírus, né? Então, lógico, você evidentemente que indica a vacina. A vacina é a prevenção. E até que eu falo, até algo assim conflituoso aí no meio científico, né? E não é uma opinião pessoal, mas hoje a gente tem estudos científicos no mundo que mostram, né, a eficácia da vacina. Tanto que agora a gente viu no final do ano, mais próximo das confraternizações, que a gente teve um aumento da incidência do número de casos e não teve um aumento da incidência de casos graves, né? Agora nós já estamos numa as pessoas já estavam vacinadas, não foi quando começou que não tinha vacina. Exatamente, né? exatamente. Então houve um tumulto, houve encontro, aglomeração e houve a disseminação do vírus, mas não que assim superlotar os hospitais exatamente. E as UTIs, né? E eu até falo, e assim, é um apelo para a população como médica mesmo, a importância no meu consultório, no hospital, quando interna paciente, uma das primeiras perguntas, está com a vacinação em dia, né? Porque a ciência, ela tá aí. E até quero aproveitar a oportunidade, eu quero agradecer todos os profissionais da Santa Casa de Mococa, desde a recepção, a limpeza, fisioterapeutas. É isso que eu queria saber. A Santa Casa está... porque a gente fala muito em infecção hospitalar, que é uma coisa bravíssima, gravíssima, que matam pessoas por falta de higiene, de limpeza, de adequar as coisas. E quando a Santa Casa conta com uma infectologista, ela realmente orienta muito a nisso. prevenção. Então, o Mococa está tudo bem. Estamos com os protocolos aí em dia. Eu acho que foi um empenho da instituição como um todo. Eu acho que é algo que me marcou e foi algo que contribuiu para eu voltar para a Mococa, porque eu via no olhar de todos os profissionais, apesar do cansaço, do medo, mas a gente vibrava por cada conquista de um paciente, por cada alta, por cada pessoa que voltava para sua família, né? Então isso é muito gratificante, mas também como médico, mocoquense, a gente como profissional de saúde, a gente não pode deixar de dar informação e conscientizar a importância de bons hábitos, né? Atividade física, alimentação saudável, o paciente tem sim que fazer a sua parte, porque senão ele vai colher os frutos, né? E a pandemia foi um claro exemplo pra gente como é importante se cuidar, né? Manter os exames de rotina em dia, o controle correto da pressão alta, da diabetes, né? Mas, aí no caso, a pandemia, voltando para a infecção hospitalar, a gente vê casos aí esporádicos em alguns hospitais até renomados, como aquela situação que houve em Brasília muitos anos atrás. E agora,
todo mundo, acho que depois da pandemia, se conscientizou da importância de seguir as regras dentro do hospital, principalmente, porque é onde está o doente com esse vírus. Né? No período que a gente tinha um número de casos alto em Mococa, não estava autorizado acompanhante nas enfermarias, né? Mas a gente visa muito um cuidado humanizado, inclusive na UTI fazia visitas rápidas diárias respeitando as normas, né? Mas também entra, Sônia, na consciência de cada um. Quando eu tô com sintoma gripal, não é estou com resfriado, eu tenho que testar, porque se eu tiver contato com meu avô, com a minha avó, né, que tem algum problema de saúde, ele pode se agravar, né? Ou mesmo se não é um familiar seu, é o familiar de alguém que é amor de alguém, né? Então entra muito respeito ao próximo, né? Porque as portas de entrada, no caso da gripe, é vírus. Isso. Então, aí a pessoa, ela espirra, ela vai transmitir isso no ar. As gotículas contendo vírus. A entrada no organismo pode ser tanto pelas vias aéreas ou contato. O contato bem menor, né? Mais é pelas vias aéreas, no caso do vírus da Covid. Isso. E o que você me fala da máscara? Porque hoje você vai num departamento de saúde, todo mundo está de máscara. Aí você sai, não está de máscara. Então agora como é que ficou a legislação? Ficou mais branda? A gente segue as recomendações da Anvisa. A gente vê que os pacientes vacinados, né, até é uma dúvida muito frequente, que eu já vou abordar a questão da máscara, o período de isolamento, né? Então, o paciente internado, né, que é imunossuprimido, tem alguma neoplasia, é portador de HIV, é mais tempo de isolamento, 20 dias, ou, né, paciente internado 10 dias. 10 a 14 dias seria no paciente normal, assim, no paciente que está hospitalizado, né, que usa oxigênio, né, aí a gente indica aí 14 dias, né. Para casa teve uma nova norma técnica do Ministério da Saúde, porque teve muito impacto também econômico, né, das pessoas estarem com síndrome gripal. Porque Covid nada mais é muito semelhante ao sintoma de influenza, ao sintoma de resfriado comum por adenovírus e rinovírus, que é dor de garganta, tosse, congestão nasal, espirro. Na dúvida, tem que testar, porque se for Covid ou até mesmo influenza, né, em populações de risco, idosos, pacientes com doenças crônicas, né, pode agravar, né. Então, com sintoma tem que testar e isolar, né, até sair o resultado do exame. Então, a Anvisa liberou uma norma técnica que no 5º dia de sintoma, né, se o paciente tiver 24 horas sem febre e tiver um novo teste negativo, ele está apto a trabalhar. Senão, ele volta depois de 7 a 10 dias. Por quê? Os estudos mostram, né, que a carga viral nas secreções, porque a transmissão, como a gente comentou, ela é através de gotículas respiratórias que contêm o vírus. E a carga viral na secreção reduz com o tempo, né? A gente vê que depois do 5º dia de sintomas, a carga viral nas secreções reduz muito. Ou seja, como a carga viral vai reduzindo, uma pessoa infectada, a chance dela infectar outra pessoa reduz. Então, todas essas normas técnicas do Ministério da Saúde e da Anvisa, né, ela tem um respaldo a nível de estudo. Então, E a questão da máscara, em locais de saúde, ainda indicado para aglomeração não, porque não adianta que ninguém usa mesmo, né? Mas e a gente sabe que com a vacina, né, que no hospital as pessoas usam a máscara. Inclusive acompanhante, familiar que foi em visita. A coisa parece que está indo e eu acho que a mensagem que tem que ficar é da vacinação. É da vacinação. Porque uma pessoa que não vacina, ela pode transmitir para várias outras. Sim. E para terminar, doutora Camila, a gente, como fala em infecção, as pessoas falam assim, por exemplo, no caso de fungo, o fungo também causa infecção. Também. Menos frequente a gente vê... Mas no pulmão, às vezes, acontece isso, não é não? Também, assim, as infecções virais mais comuns que tem são os resfriados comuns, influenza, que é a gripe, né, que tem a vacina para prevenir, Covid, que é uma nova doença que foi
E acho que pegou todo mundo de calça curta, inclusive os médicos, porque no começo estava todo mundo meio, né? A gente percebia que não tinha muita conhecimento sobre aquilo que estava uma doença tão grave, tão grave e com tão pouco. O que nós vamos fazer? Exatamente. E o que mais? Infecções por bactérias, né? E aí é um outro conjunto, é um outro parâmetro. Quando a gente faz um raio-x, quando a gente faz um hemograma, é outro padrão para você falar se é uma infecção por fungo, por bactérias ou por vírus, né? O padrão de imagem do raio-x, da tomografia. Fungo, né? Normalmente vive em solo, planta, então é mais aí comum em pessoas que têm epidemiologia, que trabalha em zona rural, e normalmente em pacientes com a imunidade baixa, que são pacientes portadores de HIV, que não tratam, ou pacientes que são imunossuprimidos por tratar alguma doença oncológica, leucemia, linfoma. Agora, doutora Camila, quem que procura a doutora Camila? Quem que é o paciente que ele não vai no médico, ele já vai direto numa infectologista? É o paciente ou é o médico que indica? Olha, muitos colegas médicos indicam, eu acho que o mais frequente que chega para o infectologista é infecção urinária que não melhora, pé diabético que não cicatriza, pneumonias graves, hepatites é um infectologista que trata, as doenças sexualmente transmissíveis que entra várias aí, herpes genital, sífilis, clamídia, gonorreia que entra aí nos corrimentos, né, tricomoníase. Mas no geral é muito amplo, né? Mas normalmente um paciente ele procura um infectologista na suspeita de uma infecção, né? E uma coisa assim grave que não tem resultado. Que não tem resultado, exatamente. Então ele vai atrás. E o trabalho. E também a prevenção, a questão de vacinação em dia, né? Eu acho que. E a importância também, eu acho, na sua área, é a presença dentro de um hospital. Sim. Né? O infectologista é um perfil de médicos que cuida de pacientes mais graves, né? Porque a nossa linha de raciocínio das infecções mais comuns, infecção urinária, pneumonia, tem um perfil de bactérias da comunidade, tem um perfil de bactérias hospitalar e é um perfil de antibiótico diferente, né? Saber diferenciar quando é só uma infecção viral ou é só uma infecção bacteriana, né? E como a gente vai saber? Examinando o paciente, tirando história através de exames de sangue, exame de imagem, raio-x ou tomografia. Tá, ou agora, outro exame complementar que seja necessário. Mas você como atua dentro da UTI, então a parte de infecção grave dentro da UTI ficaria praticamente na responsabilidade do infectologista. Isso. Que ele vai avaliando o quadro caso a caso e... Caso a caso, perfeito. E medicando. Isso, medicando. Hoje em Mococa a gente tem 2 UTIs, cada UTI com 10 leitos. Uma das UTIs eu sou responsável junto com o Dr. Pedro Paulo e a outra UTI é a doutora Maria Elisa, que também é infectologista, fez um trabalho aí excepcional durante a pandemia, né? Inclusive uma médica que eu me espelho e admiro muito, junto com outro colega clínico também que chama Luiz Otávio. Então, dentro da Santa Casa de Mococa e todos os hospitais, a prevenção de infecção ela é diária, tem vários protocolos de prevenção. Para não ter problema, porque às vezes a visita que vai na Santa Casa, a pessoa fica brava, não pode entrar, mas a pessoa tem que entender que ela pode levar a bactéria lá para dentro e causar um estrago medonho, não é isso? Exatamente. Com o próprio sapato, com a própria sacola e assim por diante. Alguma coisa mais, doutora Camila, que nós deixamos passar aqui, dessa parte de infectologia? Eu queria agradecer o convite e mais uma vez, como médica mocoquense, eu fico lisonjeada e a medicina que eu acredito, hoje a medicina medicalizou tudo, mas nem tudo é exame. A base é você conversar com o paciente, examinar, né, ter uma hipótese e a partir disso solicitar o exame e tratar, né? Mas entra na parte também de prevenção, a gente não pode esquecer da prevenção, né? A gente tem que se cuidar, acho que a nossa saúde mental ela é tudo, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa parte espiritual, a gente tem que cuidar da nossa saúde física, fazer uma atividade física, procurar se alimentar bem. Claro, tudo com equilíbrio, não é? Não pode comer nada, não é isso, né? Mas a gente fala tanto de doença, mas a gente tem que trabalhar na prevenção. Tem que tentar evitar, porque é complicado. É isso. E olha, eu agradeço muito
Nós acabamos de falar com a Camila Carraro, que é de família muito conhecida em Mococa, uma pessoa que está aí ajudando muito a Santa Casa de Mococa, e o noivo também que esteve aqui, uma graça de pessoa, um profissional também bastante talentoso. Eu agradeço e a gente numa outra oportunidade volta a falar mais sobre infectologia. E se tiver algum agravamento, espero que não, de Covid, a gente volta a falar e passar algumas informações para a população. Eu fico à disposição. Esperamos que não. Esperamos que não.